compartilhando da palavra de Deus. Aqui estou eu, minha esposa, Evelyn, que está ali. Fique em pé, meu amor. Em algum momento eu preciso que eles passem um pouco de vergonha. E está ali também a minha mãe, a irmã Cícera. Fica de pé, irmã Cícera. E o Heitor, lá de nossa igreja. O Heitor é um agregado na família. Ele chegou, foi adotado e nós não conseguimos mais mandá-lo embora. Obrigado, vocês podem sentar. Eu tenho também 3 filhos, mas eles não aguentaram a vida. Hoje já é o 3º culto que nós estamos. Aí eu não forcei muito, né? Eles ficaram em casa. Mas eu estou aqui com muita alegria para compartilhar com vocês a palavra de Deus. O pastor Daniel sempre muito carinhoso, muito amoroso. O pastor Daniel tem um abraço que cativa. Onde ele chega, ele abraça. E uma vez, pastor Daniel, o Senhor te usou num abraço para falar comigo. Aquele abraço mostrou que o Senhor estava olhando por mim. E você não disse nada. Você me abraçou e segurou assim. Eu tentei sair, mas você segurou de novo. Deus abençoe. É assim que o Senhor cuida de nós, viu, irmãos? É assim. O Senhor conhece cada um de vocês aqui. Talvez você foi convidado por um amigo para estar aqui. E é bom que façamos isso, convidamos os amigos, porque a gente tem o hábito de dizer para os amigos tudo que é bom, não é? A gente avisa quando vai num restaurante bom, que lá é bom para que eles vá também, não é assim? A gente fala onde tem alguma coisa legal para eles irem. Mas não tem nada mais precioso do que chamá-los para vir ouvir o Pai falar. Esse lugar aqui é maravilhoso. Então, se você veio convidado por um amigo, saiba que o melhor dos amigos está aqui. E tem bênçãos do Senhor para a sua vida, sabia? Tem bênçãos tão especiais para momentos como esses, que elas não acontecem em outro momento, a não ser que nós nos reunimos em comunhão. É assim que diz o Salmo 133. Quando os filhos se reúnem em comunhão, uns com os outros, junto do Pai. O texto diz que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E é precioso. Então o Senhor Jesus, com certeza, há de falar aos nossos corações. E eu quero já dar início à mensagem de hoje para os nossos corações, convidando vocês, assim mesmo, assentados, para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Eu quero fazer a leitura dos versículos 15 até o versículo 27 do capítulo 14 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 15. Porém, antes mesmo de nós lermos este texto, eu quero convidar você para uma oração, e que você curve a sua cabeça. Nesta oração, seja você o convidado do seu amigo, ou seja você quem convidou, eu quero que você ore agora dizendo: Senhor, fala aos nossos corações. Sabe por quê? Porque a gente pode vir aqui e dar um discurso de 1 a 2 horas, a gente pode abrir um texto bíblico e falar por horas, mas a mensagem que transforma, que entra no coração e faz você mudar a direção, ela é dirigida pelo Espírito Santo. Então, apesar de mim aqui hoje, eu quero que você ore para que o Espírito Santo fale ao seu coração, ao coração do seu amigo que você convidou, poderosamente. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Nós estamos na Tua presença, dispostos a ouvir a Tua voz, submetidos àquilo que o Senhor tem para nós,
curvados diante da tua soberania e poder. Meu Deus, e enquanto nós ministramos esta tua palavra, que o teu Espírito Santo se mova no meio da igreja, junto dos teus filhos, e encontre um coração sedento, necessitado, e que o teu Espírito Santo comunique esta mensagem diretamente no coração, que seja profundo, verdadeiro, e que através da tua palavra venha a haver transformação, venha a haver salvação, venha a haver um desejo poderoso de se voltar para o Senhor. Que a tua palavra seja poderosa pelo toque do teu Espírito em cada um que entrou aqui nesta noite. Que teu Espírito faça um trabalho glorioso e que nós possamos ver e ouvir testemunhos de frutos produzidos pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 14, dos versos 15 até o 27. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pôde recebê-lo, porque não o vê e nem conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Não vos deixarei órfãos. Eu quero abrir uma pausa e quero pedir que você olhe para o seu irmão do lado, olhe no olho dele e diga: você tem um pai. E não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos lhe obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhe tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo o que lhes disse. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Queridos irmãos, eu não sei se algum de vocês aqui já teve o privilégio de visitar um orfanato. Não sei se vocês já foram num orfanato, ver como funciona. Eu já fui, há um tempo com minha esposa, fizemos algum trabalho num orfanato. E no orfanato que a gente foi, tinha várias crianças de idades diferentes, desde alguns bebês até alguns adolescentes lá. E algumas coisas, algumas características e comportamentos que eu pude notar das vezes que visitei esse orfanato eram bem distintos daquelas crianças ou dos nossos filhos que têm um pai ou uma mãe. Alguns comportamentos bem complicados.
Alguns daqueles comportamentos a gente vê em alguns lugares onde as famílias estão bem destruídas, casamentos, vivendo com muitas dificuldades, mas no orfanato são comportamentos complicados que a gente nota logo que começa a se relacionar com aqueles órfãos. E algumas daquelas crianças algumas despertavam comportamentos de extrema desobediência. Alguns adolescentes, meninos pequenos, extremamente desobedientes. Não é aquela desobediência de vez em quando dá um surto e responde ou faz alguma coisa, são extremamente desobedientes. Dá a impressão que eles desobedecem proposital, sabe, para afrontar. Você fala uma coisa, ele faz o contrário, ele já olha com um olhar de que você não vai dizer o que eu vou fazer. Extremamente desobedientes. Era difícil até organizar algumas coisas de brincadeiras com os brinquedos, que a gente montava lá algumas camas elásticas, piscinas de bolinha, sabe, para eles brincarem. Mas alguns eram tão desobedientes que tornava a situação complicada ali. Outros, eu fui notando alguns comportamentos, entre eles esses que eu vou dizer. Outros eram extremamente complicados de você fazer uma leitura de quem ele era, sabe? Dá aquela impressão que eles não tinham identidade, eles não sabiam direito quem eram e como se comportar em relação a você. Eles, uma hora falavam uma coisa, outra hora eles mentiam, sabe? Parecia que eles não tinham nenhuma identidade. E você começava a conversar com ele, parecia que ele estava a seu favor, se relacionando, mas de repente, alguma coisa que você dizia, ele virava completamente e parecia outra pessoa. Você não conseguia identificar aquela criança. Você não sabia direito quem ela era, sabe? Bem bipolar, bem complicado. Então parecia que aquela criança, algumas delas não tinham identidade, elas não sabiam direito quem elas eram. Outras crianças despertavam um comportamento muito agressivo, extremamente agressivo, de violência, sabe? Qualquer coisinha já nem conversava, já batia, já empurrava. Houve um momento que uma pegou uma escadinha da cama elástica e já ia arremessando no outro. Precisa segurar o tempo todo, precisa ficar alerta por conta desses comportamentos dessas crianças que estavam naquele orfanato. Mas por que essas crianças tinham esses comportamentos? Porque elas eram órfãs e elas tiveram várias dificuldades na sua vida até chegarem ali. E mesmo aquelas que ainda eram pequenininhas já não estavam compreendendo a situação, porque não é natural. É de natureza que o filho, quando nasce, tem esse acompanhamento, e quando olha nos padrões da vida, a criança vê a família do vizinho com o pai, ele com o pai, é padrão, não é assim que funciona? Então a criança acostuma, logo sabe que aquele é o pai, começa a pronunciar ou primeiro o nome do pai ou da mãe, e aquele relacionamento entre filho e o pai, né, vai se consolidando, e aquela criança tem aqueles comportamentos comuns. E quando ela olha para a rua, ela vê o pai do outro amiguinho, ela vê a mãe do outro amiguinho. É natural esse tipo de comportamento. Mas essas crianças desse orfanato não tiveram esse tipo de padrão, porque é natural quando uma criança logo nasce, o bebezinho, e aí no parto, seja ele de ordem natural ou por cirurgia, que o médico pega ele nos braços e faz ali os primeiros atendimentos, faz a limpeza, ele está ali logo chorando, não é assim? E você pega aquela criança chorando aos berros, coloca ali pertinho da mãe, encosta no rosto, não é assim? Só pelo calor da mãe, a mãe ainda não está tão bem, está mal, mas ela encosta ali, aquele bebê se sente protegido, calmo, logo ele para de chorar. E aí ele vai crescendo ao lado da mãe, e logo ele reconhece a voz do pai. E é natural, é biológico perceber desde que ainda está ali no ventre da mãe a voz do pai. Vocês que são pais vão entender. Quando você falava, eu era assim, chegava em casa por conta da voz grossa, forte, o bebê na barriga da minha esposa já percebia e se movimentava, ela falava, ó, ele já sabe que você chegou. Então vai sendo construído um relacionamento entre pai e filho,
E esse filho cresce dessa forma, entendendo que ele tem um pai seguro, tranquilo. Desde o ventre, quando você passava a mão, a criança estava ali meia, se mexendo, e às vezes dói, torce na barriga, aí o pai passa a mão, a mãe passa a mão, ela quieta. É sempre assim. Mas essas crianças no orfanato, órfãs, deixadas por pai e mãe, despertavam comportamentos complicados, estranhos. Órfãos. Esse texto que nós lemos, o Senhor Jesus está conversando com seus discípulos e outras pessoas que estavam com ele. Porque Jesus tinha uma missão, ir para a cruz. Ele anuncia que vai para a cruz, mas ele anuncia que vai para a cruz e o que vai fazer, e depois ele vai para o Pai. E ele diz que volta, mas essa de vai para o Pai, de ir para a cruz, trouxe uma confusão na mente, uma tristeza no coração dos discípulos. E eles começaram a se sentir abandonados. E Jesus aqui está trazendo um consolo ao coração deles. Jesus está dizendo para eles: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Jesus está prometendo para aqueles discípulos, e essa promessa se estende a você hoje, que você não vai ficar sem um pai. A promessa de Jesus é: fiquem tranquilos, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou cumprir a missão, eu vou para o Pai, mas a garantia é que eu mando alguém para ficar com vocês, ou eu estarei com vocês. O Espírito Santo estará com vocês. Vocês não ficarão sozinhos, órfãos. Jesus diz no verso 18: eu volto para vocês. Mas por que Jesus disse isso? Porque, fazendo a comparação dessas crianças do orfanato, que eu estou aqui fazendo um paralelo com aqueles que têm pai, a humanidade sofreu uma ruptura da paternidade lá na queda no Éden. Houve um problema que rompeu a família, que separou o filho do pai. Quando o homem pecou lá no jardim do Éden, foi como uma orfandade estabelecida neles, na humanidade. O pecado foi a ruptura, foi o abandono, o pecado foi a separação. Logo assim como aquelas crianças em relação às do orfanato e as que têm pai, tinham um sentimento de abandono e desprezo, e a incoerência no comportamento, de rebeldia, de desobediência, de falta de identidade, de extrema agressividade, era um comportamento de autodefesa, de tristeza, daqueles que não se sentiam amparados, porque houve uma ruptura em algum momento e elas se sentiram sozinhas. E agora esses discípulos de Jesus, que estão caminhando com Jesus, por um momento começaram a se sentir tranquilos, amparados por Jesus, que era uma promessa de Jesus, do Messias, daquele que ia ficar com eles, libertar eles da opressão de Roma, da opressão do povo da época. Eles teriam um rei, eles teriam alguém com eles, e Jesus está com eles, e eles estão se sentindo amparados, tranquilos. Jesus os chama para caminhar com eles. Alguns desses discípulos deixaram os seus negócios, a sua rede de pescaria, os seus trabalhos, as suas casas, porque agora eles estavam tranquilos, eles andavam com Jesus, cumprindo a missão, amparados por Jesus. E as pessoas que estavam junto também se sentiam amparados, eram curadas por Jesus, estavam tranquilos. Agora Jesus diz que vai subir aos céus. E agora parece que o pai está abandonando o filho. Mas este sentimento deles é de antes, é da ruptura, da queda, do pecado, que separou toda a humanidade da paternidade com Deus. Isaías capítulo 53, verso 6 diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós. Ou seja, todos foram afastados do Pai, andaram desgarrados, distanciados,
todos, sem exceção. E o sentimento da orfandade daqueles que estavam ouvindo Jesus tem sido ainda existente na humanidade hoje. E Jesus está dizendo para os seus discípulos e consolando eles: olha, esta ruptura do pecado, este afastamento do Pai, eu vou fazer com que isso se una outra vez. Jesus está dizendo, consolando eles, dizendo: fiquem tranquilos, eu não vou deixar vocês órfãos. Jesus está consolando aqueles discípulos e aquele povo, dizendo: vocês foram separados do Pai, por isso vocês estão preocupados. O pecado afastou vocês de Deus. Vocês estão se sentindo órfãos, não sabem quem é o Pai. Mas Jesus está dizendo para eles assim: eu vou marcar o encontro de vocês com o Pai de vocês. Jesus está consolando eles, dizendo: eu sei onde está o Pai de vocês. Vocês estão órfãos, afastados, mas vocês não ficarão mais órfãos. Eu vou marcar o encontro. E Jesus está dizendo: eu vou fechar a brecha que separava vocês do Pai na cruz do Calvário. A cruz do Calvário foi o encontro do Filho com o Pai. Nós todos fomos afastados de Deus por causa do pecado e nos tornamos órfãos. Jesus na cruz uniu o Filho com o Pai outra vez. Mas o sentimento da humanidade ainda é o mesmo que aqueles discípulos e aqueles que andavam com Jesus sentiam, por não compreender as questões espirituais. Por isso padeciam e sofriam e ainda padecem. Porque a transição de Jesus como homem carnal para espírito, e aquele povo não compreendia o que eles continuariam sendo filhos e não ficariam órfãos, era horroroso e ainda é hoje. Mas isso por causa do sentimento de orfandade causado pelo pecado. Jesus está dizendo: é só uma transição. Eu vou para o Pai, mas eu volto para buscar vocês. E Jesus está dizendo: eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu envio o Consolador, o Espírito Santo, para habitar em vocês, para que vocês sintam a paternidade dele todos os dias da vida de vocês. Jesus está dizendo: vocês não vão ficar órfãos. Mas esse sentimento é difícil de entender, porque somos seres humanos. E a humanidade corrompida pelo pecado tem dificuldades de entender as questões espirituais. E Jesus está sempre, o tempo todo, tentando fazer esta união. Nós somos filhos de Deus. Efésios 1, a partir do versículo 9, alguns versículos eu vou ler. E nos revelou o mistério de sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito de sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor de sua glória. Nele, quando vocês ouvirem e crerem a palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês serão selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança e da redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor de sua glória. Não vos deixarei órfãos. Vocês têm um Pai. Mas o que é que caracteriza então, para você que foi convidado hoje aqui, um amigo, talvez você fale: mas eu não sou crente, essas coisas eu não entendo bem. O que é que caracteriza, considerando uma vida espiritual com o Senhor, de alguém que não é órfão? Fazendo um paralelo do que te falei aqui sobre a questão da orfandade e do orfanato. A primeira coisa que caracteriza alguém que não é órfão, em contraste com aqueles que eu vi lá no orfanato,
é a obediência a Deus. Em contraste com a desobediência da orfandade do mundo, que não tem um pai, aqueles que são filhos de Deus passam a viver em obediência a Deus. A obediência é uma característica de quem tem um pai. Por quê? Olha o versículo 21 que nós lemos aqui. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é quem me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Se você é filho de Deus, uma das características dos filhos é uma vida de obediência a Deus. Porque uma vida de desobediência a Deus é uma vida de rebeldia do filho com o pai. Por isso as pessoas não se sentem amadas, se sentem distanciadas, porque não compreendem quem tem um pai, e aí externam sentimentos de desobediência, atitudes de desobediência, que lhes causam tristeza e dor, e só se distanciam cada vez mais da casa. Sabe? Quem vive em obediência são aqueles que vivem desgarrados. Quem vive em desobediência são aqueles que vivem desgarrados ainda, que não tiveram ainda o encontro com a casa do Pai, que não voltaram para o Pai. Sabe aquele filho rebelde? São filhos insatisfeitos. São filhos que não entendem o que estão recebendo do Pai. Talvez você tenha vivido uma vida de rebeldia, distanciado, sabe? Talvez você tenha vivido uma vida traçando os seus próprios planos, mas isso é porque você ainda não compreendeu o amor do Pai. Jesus está dizendo: aquele que me ama também é amado de meu Pai. E quem é amado por um pai não precisa viver em rebeldia, em desobediência, como aqueles que viviam no orfanato, como aqueles que vivem longe do Senhor. A desobediência é uma característica daqueles que não têm pai. E Deus já proporcionou, por intermédio de Jesus Cristo na cruz, a união do Filho com o Pai. Já não precisamos mais viver órfãos. Ninguém do mundo precisa viver da forma que vivem. O mundo só vive como está, sendo destruído a cada dia. Homens e mulheres se acabando, às vezes, nos vícios. Casamentos em destruição, mortes. São filhos rebeldes aos pais, pais que maltratam seus filhos. São coisas horrorosas no mundo. Esse sentimento de desobediência, incoerentes com aquilo que Deus quer para toda a humanidade. É o sentimento de rebeldia de filhos sem pai. Mas não precisa ser assim, Jesus está dizendo, porque vocês não são órfãos, Jesus diz. Vocês não ficarão órfãos, vocês têm um pai. Agora me responda, irmãos. Até você que se achegou aqui hoje, talvez nem é ainda um cristão, ou você que andou afastado do Evangelho por um tempo. Me responda, se há razões de um filho que tem um pai que o ama e cuida, se há razões para esse filho viver em desobediência, se há razões para esse filho viver insatisfeito, não há razão, não há razão. Vivemos, ou o mundo vive, insatisfeitos e em rebeldia, porque não reconheceram ainda o seu pai. Mas Jesus está dizendo: vocês têm um pai, não são órfãos. Não é motivo de vivermos rebeldes e nem insatisfeitos, porque Jesus nos encontrou quando andávamos perdidos. Jesus nos perdoou quando andávamos em pecado. E Jesus nos adotou como filho quando andávamos órfãos. Tem disponível uma obra preciosa para todos. A obra feita na cruz, que salva, através do Espírito Santo em nós. Ela regenera, ela justifica
ela adota como filho. Tudo isso proporcionado por Jesus. E tem mais uma característica que nós podemos identificar em alguém que não é órfão, que tem um pai. Em contraste com o órfão, é identidade. Aquelas crianças que eu não conseguia identificar, sabe? Ficavam cada hora de um jeito. Não era possível identificar, ela mesma não sabia sua identidade. É diferente daqueles que têm um pai. Deve saber a sua identidade. Olha só o que diz o versículo 22. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Aí Jesus responde: se alguém guarda as minhas palavras, meu Pai o amará, viveremos nele e faremos nele morada. Jesus, quando se revela a alguém, e se você entender que o Senhor Jesus é o seu Pai, quando Jesus se revela a alguém, e você compreende isso, você passa a ter uma identidade de filho de Deus. Irmãos, quem tem pai tem identidade. Identidade é aquilo que diferencia um do outro. É aquilo que dá, identifica, é aquilo que diferencia uma coisa da outra, que faz aquilo ser real, autêntico. Identidade. E eu vou dizer uma coisa a vocês: em alguns momentos da vida, por conta do pecado, das tribulações que este mundo oferece e vem sobre nós, sobre todos, por conta do pecado, por conta da dor, são tantos sofrimentos causados pela desobediência da humanidade, e você talvez esteja vivendo tempos assim, que em alguns momentos da vida, por viver tanto tempo em sofrimento, em tristeza, talvez há pessoas que viveram afastadas da sua família, talvez há pessoas com traumas de infância, talvez há pessoas que foram rejeitados, talvez há pessoas que foram abandonados, talvez há pessoas que sofreram violência, talvez há pessoas que foram enfermas e abandonadas e hoje ainda sofrem consequências. São tantas coisas no mundo e tantas dificuldades que este mundo causa, que em algum momento da vida as pessoas parecem que não sabem mais a sua identidade, por tentarem o tempo todo se colocarem diante da situação que lhe vem. Uma hora é uma dificuldade financeira, outra hora é uma enfermidade na família, outra hora é um problema no casamento, outra hora é um problema com os filhos, outra hora é a família que se destrói, outra hora é um vício na casa que desestabiliza toda a família, outra hora é a fé que fica abalada por conta de tantas coisas ruins que vemos no mundo. E as pessoas começam a tentar se adaptar para sobreviverem diante do sofrimento, diante das tribulações, diante das coisas ruins, diante dos traumas. E em algum momento uma mulher ou um homem já não sabe mais quem ele é, porque ele se fez tanto, ele fingiu tanto para tentar sobreviver, que ele já não sabe mais quem ele é, ele já não tem identidade. Irmãos, teve um profeta que, por conta de tentar fugir do que Deus tinha para ele negou a sua identidade, ele tentou se esconder ou não declarar a sua identidade. E este profeta foi enviado por Deus para fazer algo e ele não quis. Ele vai para outro lugar para fugir de Deus. Ele pega um navio, compra uma passagem e entra. E ali no meio de um monte de gente que não sabe quem ele é, que não precisa ele se expor ou apresentar, dizer a sua identidade, ele está seguro, porque ele fugiu daquilo que era um problema. Ele se escondeu daquilo que era uma dificuldade para ele. Então, quando ele se esconde, ele não precisa se identificar, porque lá ninguém sabe quem ele é. E ele fala: eu vou fugir dos problemas, eu vou escapar disso que eu não quero, eu não dou conta de resolver, e eu vou para um lugar onde ninguém sabe a minha identidade. Talvez você está escondido, talvez você está camuflado,
E este profeta entra nesse navio para ir para outro lugar que também ninguém o conhecia. E lá ninguém precisava cobrar dele, ele nem tinha que se identificar. Ninguém saberia quem ele era, ele não precisava declarar a sua identidade. Então ele estava tranquilo, longe dos seus problemas. Porque às vezes é assim que a humanidade faz. Para se livrar dos problemas, ele foge para um lugar onde ele não tem que se identificar quem ele de fato é. Porque às vezes quem nós somos, a nossa identidade, coloca sobre nós um peso, porque a nossa identidade é a característica de quem somos e fazemos. E diante de alguma situação que não queremos ser e nem fazer, nós nos escondemos ou fugimos daquela situação, daquele problema, como estava fazendo esse profeta. E ele fugiu, porque aí ele não precisava se identificar. Ele estava no meio de um monte de gente que não sabia quem ele era, indo para um lugar que ninguém sabia quem ele era. Logo, ele não precisava se identificar e estava fora, longe dos seus problemas, ou do que ele achava que seria um problema. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Mesmo que você seja um número em meio à multidão, um só, em algum momento da vida, e você sabe disso, você vai precisar se identificar quem você é. Às vezes a dificuldade, a tormenta faz você se identificar. E aí quando você se identifica, o que é que você descobre? Que você não tem uma identidade, que você não tem um pai. Esse profeta entrou nesse navio para fugir dos seus problemas, mas aconteceu outros problemas. Talvez você tenha fugido de problemas e agora se encontrou com outros problemas, com outras coisas ruins da sua vida. E você ainda não sabe quem você é, não tem uma identidade, assim como aquele profeta estava escondendo a sua identidade. Mas o navio em que ele embarcou começou a sofrer grandes tormentas de tempestade. E a tormenta começou a balançar aquele navio. Mas ele não era ninguém, ele não precisava se identificar. Ele estava lá tranquilo. E todos aqueles que estavam no navio estavam começando a sofrer as consequências da tormenta que estava soprando e balançando aquele navio. Logo começaram a ter prejuízos dentro daquele navio, todos começaram a ter prejuízos. Porque para que aquele navio não naufragasse, aqueles que eram os responsáveis começavam a jogar fora os pertences, as coisas que tinham no navio, os bens, para aliviar o peso e eles não sucumbirem ao outro mar. Mas aquele profeta estava escondido, ninguém sabia quem ele era. Diante de toda a tormenta e dificuldade, ele não precisou se identificar. Se ele não precisa se identificar, está tranquilo, ninguém sabe quem ele é. Mas a coisa apertou tanto que chegou até ele. E quando acharam ele, perguntaram: e você? Você não está vendo o que está acontecendo? Essa tormenta, essa tribulação, o navio está quase afundando. Estão todos lutando, estão todos fazendo alguma coisa. Todos aqui estão invocando o seu Deus, todos estão trabalhando para que isso não vire uma desgraça. E você está aí. Aí pergunta: quem você é? De onde você veio? Qual é a sua profissão? Quem é o seu Deus? Confrontado, ele não pôde negar. Então ele se revela dizendo: bom, eu sou Jonas, profeta, filho de Deus, servo do Deus Altíssimo, Criador dos mares, da terra e do ar. Ele precisou se identificar e dizer quem era o seu pai. E Jesus está dizendo: vocês não são órfãos. Sabe o que ele está dizendo para você? Que não sabe a sua identidade. Talvez você está vivendo em tormenta. O Pai está dizendo para você: identifique-se. Diga para essa tribulação, para esse problema, para essa sua vida horrorosa, que você tem um Pai. Diga quem é o seu Pai. Declare: eu sou filho de Deus. Declare para essa vida horrorosa que você tem vivido longe de Deus, que você não é órfão. Diga: eu sou filho de Deus. Assuma a sua identidade, como fez o profeta Jonas.
Olha, eu não posso mais negar, eu sei quem eu sou filho de Deus. Jesus está dizendo, eu não vou deixar vocês órfãos. Ele disse o seguinte, diante da calamidade: eu sou filho do Deus, Criador dos céus e da terra. Você precisa se identificar porque você não é órfão. Você é filho de Deus. A última característica, para a gente caminhar para o fim, de quem tem um pai, em contraste com aqueles que são órfãos, é segurança. Daquelas crianças que eu vi, irmãos, algumas delas que estavam ali e foram abandonados, outros desde o hospital, bebezinho, outros por fatalidade de óbito dos pais, outros abandonados por conta de violências, outros foram arrancados dos pais porque os pais tratavam com agressividade e violência. Dessas crianças que estavam ali, algumas delas, acreditem vocês, entraram numa lista para adoção e foram adotados por alguma família. E essas famílias que adotaram essas crianças não quiseram ficar com elas. E depois de um tempo, abandonaram elas outra vez. Ali tinha crianças que estavam sendo órfãos pela segunda vez. Tinha crianças ali que, além de ter sido adotada, depois de entrarem numa lista para adoção, esses pais que adotaram, que prometeram dar carinho e amor, e elas pensaram que tinham lar, violentaram essas crianças. E elas voltaram para o orfanato sem pai. E Jesus está dizendo no versículo 27, deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe seus corações, nem tenham medo. Sabe, irmãos, aquelas crianças se sentiam inseguras, porque além de ter sido desprezadas e eram órfãs, depois de terem sido adotadas outra vez, foram desprezadas e algumas violentadas. Não havia nelas nenhuma segurança, nem no orfanato. Por isso elas despertavam um comportamento de rebeldia, de desobediência, falta de identidade e de extrema insegurança. Por isso elas eram violentas, para tentar se defender, porque elas se sentiam inseguras. Tinham sido órfãs e depois de terem adotado, a promessa não foi cumprida, eles abandonaram elas de novo. Elas não estavam seguras nem no orfanato, e a preocupação, de repente vem alguém, me adota e vai me largar aonde? A insegurança pairava na mente e no coração de algumas daquelas crianças. Elas não tinham segurança nenhuma. Mas Jesus não é como esses pais. No capítulo 49, no versículo 15 do livro do profeta Isaías, diz o seguinte: pode, e é difícil, mas pode acontecer de uma mãe esquecer os seus filhos, abandonar o seu filho. Acontece, não é comum, mas pode ser que uma mãe abandone seus filhos. Mas Deus está dizendo, mas eu jamais esquecerei de vocês. Eu jamais abandonarei vocês. Com Deus, você vive seguro. E a palavra do Senhor para o seu coração é: você tem um Pai. Jesus está chamando você para viver uma vida com Ele, em obediência e amor. Jesus está chamando você para casa, para viver uma vida com Ele, com uma identidade dEle, e o seu nome escrito em suas mãos, porque é isso que representa o sinal da cruz nas mãos de Jesus. Você. Quando Jesus vê os cravos e olha para o que aconteceu, é o teu nome lá. E Jesus garante segurança para você. Não é a segurança desse mundo, irmãos. Não é a segurança que traz ao coração das pessoas apenas quando tem um alarme, um dinheiro, algo que segura fisicamente. É a segurança da eternidade.
As pessoas vivem em insegurança porque não sabem quem é o seu Pai. Então vivem com medo, inseguras até da morte. Não sabem o que vão encontrar. Mas Jesus está garantindo: comigo vocês estão seguros, vocês não são órfãos. Jesus está chamando todos aqueles que estão em dúvida de qualquer situação, dizendo: eu sou o Pai de vocês e quero que vocês vivam comigo, em segurança. Porque se você viverem com o Pai, você está garantido, não há perigo para você. Não há perigo de morte. Eu não estou falando de morte comum, eu estou falando da morte que há de condenar todos aqueles que não têm um Pai, que não foram adotados por Jesus. Ninguém por si só está seguro, nem aqueles que estavam no orfanato, nem aqueles pais talvez que o adotaram e depois o desprezaram. Mas Jesus está dizendo: não vocês, eu não vou deixar vocês órfãos, sem pai, tem segurança comigo. Olha o que diz o salmista no Salmo 91: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voe de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devaste ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Jesus está dizendo: vocês são meus filhos. O convite de Jesus para você que entrou aqui é: eu sou o teu Pai. Você que se sente longe de Jesus, Ele está convidando você para viver com Ele como filho. Como filho. E agora eu quero convidar vocês a ficarem de pé. Eu não conheço todos que entraram hoje aqui, mas talvez haja alguém que tem vivido uma vida e se sente em desobediência, porque as coisas que lidam com a vida são na base, sabe, da defesa. Acha que não precisa prestar conta a ninguém, e aí você faz o que bem quer, você vive como bem quer. E talvez você foi constrangido com a mensagem ao seu coração de que a sua vida não é uma vida adequada em obediência a Deus. Se você se identifica com alguma dessas coisas, ou você acha de fato: eu não tenho vivido uma vida adequada de filho, porque eu ando em desobediência, eu quero convidar você que venha para frente. Mas quero também abrir o convite para, se alguém hoje, depois de ouvir esta mensagem, não consegue identificar-se, ou parece não saber a sua identidade, porque talvez você na infância teve um formato de religiosidade, e depois, quando cresceu, parece que aquilo não era verdade, e agora você já não sabe mais o que é certo e o que é errado. Talvez você que era um dos nossos irmãos católicos, ou ainda é, ou talvez você viveu numa família que foi criada no espiritismo, ou talvez você foi levado a outro tipo de seitas ou a outro tipo de religião, e agora você já não sabe mais como se identificar, quem você é.
Se você não se entende quem é, o Senhor Jesus está convidando você, dizendo: quer ser meu filho? Jesus está dizendo: eu quero adotar você e ser o teu pai. Você que talvez ainda não tenha uma identidade, e talvez quando pergunto para você: você é o quê? Aí você às vezes responde: eu sou católico, eu não sei, eu creio em Deus. São respostas de quem não sabe direito quem é o Pai. O Senhor Jesus está dizendo para você: eu quero ser o teu Pai verdadeiro. Para que você, quando andar por aí, diga: eu sou filho de Deus. Você também é convidado, se quiser chegar à frente para orarmos por você. E uma terceira coisa é: você que tem vivido uma vida de insegurança, religiosamente, familiar, talvez de casamento, olhando para a família, olhando para o mundo, para a sociedade como está, talvez você diga: não há segurança, não tenho o que fazer. Talvez você tenha vivido com medo até de morrer, porque não tem consciência real das coisas. Esse mesmo Pai que quer te fazer filho obediente e quer te dar uma identidade de filho, Ele também quer te dar proteção e segurança. Não é uma segurança comum. Ele está dizendo: eu vou dar a minha paz a vocês, e não a paz que o mundo dá, ou a paz que vai inundar a sua vida e o seu ser. A paz que o Pai quer dar, e Ele disse que deixou para nós, não é a paz que o mundo tem com consciência de ausência de tribulação e de guerra. Não. É a paz que, mesmo enquanto vivemos em tribulação e guerra, estamos seguros. Veja, se você é pai, sabe disso. Você na sua casa passa por tormentas, dificuldades financeiras, crises, enfermidades. Você se preocupa e luta para que as coisas se estabilizem, mas os filhos estão tranquilos. O filho não tem que viver preocupado e inseguro. Ele deita e dorme, e às vezes nem ainda está na cama, está no carro, não é verdade? Ainda está no carro, nem chegou em casa e o filho já dormiu. E quando chega em casa, o pai não o deixa lá no carro. Ele pega nos braços, leva para casa. E aquele filho já dormindo mesmo no carro e já está na cama, não se preocupou se o pai fechou o portão, se o pai fechou a porta. Ele sabe que o pai está garantindo sua segurança. E a insegurança do mundo e das pessoas hoje é a falta de um pai. E Jesus está dizendo: eu quero ser o pai de vocês e dar a vocês a paz que o mundo jamais pode dar a vocês. É a paz que excede qualquer entendimento humano. Se você se sente inseguro na fé, na religiosidade, na espiritualidade, na família deste mundo, Jesus está chamando você: quero ser teu pai e eu garanto a segurança de vocês. Você também pode chegar para frente. Você que quer ser filho de Deus, não se reconhece ainda como filho, Jesus chama você. Eu quero orar. Chamar o pastor Daniel, a pastora Lúcia que vem, e nós vamos orar. Enquanto nós oramos aqui, se você aí do seu lugar, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, para ser adotado por Ele como um filho de Deus, tem a oportunidade de vir à frente. E depois que você for embora, você vai embora para se sentir um filho de Deus. E todos vocês que entraram aqui, essa mensagem é para o seu coração. Jesus não nos deixou órfãos. Pai de amor, nós o louvamos, porque entendemos que o Senhor se preocupou em não nos deixar sozinhos, e ainda que alguns ainda não reconheçam, o Senhor está no meio de nós, se movendo através do Teu Espírito Santo em cada um,
constrangendo eles a entender que somos seus filhos. Senhor, nós o louvamos porque reconhecemos que o Senhor é o nosso Pai. Nós não fomos deixados para a perdição. O Senhor garantiu que cuidaria de nós. O Senhor garantiu estar conosco todos os dias, e é visível os seus cuidados, a tua presença. Oh meu Deus, a minha oração é que esses amigos que foram convidados hoje e entraram aqui, que eles sejam identificados e reconheçam essa identidade e aceitem essa identidade de filhos de Deus. Eles não são indigentes, eles não são órfãos, porque a tua palavra não foram apenas para aqueles discípulos, a tua palavra é promessa, é garantia para toda a humanidade, porque o Senhor morreu para todos que crerem que Ele é o Pai. Ele fez a junção, Ele marcou o encontro do filho perdido com o Pai. Ele fechou a ruptura que havia no relacionamento dos filhos com o Pai, com a morte na cruz. E Ele traz consolo aos corações, dizendo: não fiquem perturbados, não se turbem o coração. Vocês não ficarão órfãos, eu sou o Pai de vocês. O que eu fiz na cruz é o propósito de adoção, e que vocês vivam em segurança, em obediência, porque quem vive em obediência compreende que é a melhor coisa, ele está suprido, não há razão para viver diferente. E que esse meu irmão e minha irmã, esse amigo que entrou hoje aqui, não precise mais viver escondido diante da situação, das tribulações, dos problemas, da sociedade corrupta deste mundo, sem se identificar, que eles tenham coragem de dizer: eu sou filho de Deus. E que esses também possam ir para casa tranquilos, não porque tem um guarda, não porque fecharam seus portões, não porque tem um amuleto ou algo que lhe garanta misticamente, mas que eles de fato sintam a presença do Espírito Santo neles, e assim sintam-se seguros, como a declaração do salmista que lemos aqui, porque não há nada mais poderoso do que o Pai que guarda os seus filhos. Nós louvamos, Senhor, em gratidão a tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus, amém.